E aí, gente, todo mundo sabe que o nosso corpo ele responde de uma maneira rápida aos estímulos físicos. Por exemplo, esquenta, a gente começa a suar. Ou quando a gente espeta o dedo, rapidamente a gente tira. Mas o corpo também ele responde da mesma maneira a estímulos não físicos. Quer um exemplo? Imagina um suco de um limão bem azedo. Em poucos segundos você vai perceber que você vai começar a salivar. E por que eu estou comentando isso? Nesse fim de semana, o que me deu a ideia, inclusive, para falar um pouco sobre isso, foi um show que eu fui com a minha mãe, um show de heavy metal do Edu Falaschi, que é ex-vocalista do Angra. Minha mãe é metaleira. Inclusive, a gente levou meu pai a tiracolo. E o mais engraçado é que ele, que não gosta nada de rock, quando acabou o show, ele estava super eufórico, super impressionado com a habilidade do Edu e da banda. Mas o que me chamou mais a atenção foi que durante o show teve uma música que ele tocou no fim, que é uma música que ele gravou há muitos anos. E de todas as músicas, era a música com arranjo mais simples. E o que foi engraçado? Essa música, que muita gente na faixa dos 30, 40 anos, quando ouvir, vai se lembrar do que eu tô falando. A música tema dos Cavaleiros do Zodíaco foi um sucesso arrebatador lá na década de 90 e marcou a infância e adolescência de muita gente. E quando eu ouvi essa música foi muito engraçado. Eu me transportei para aquela época que eu e meus dois irmãos, a gente saía correndo no fim da tarde para sentar na frente da TV. A gente nem sentava no sofá, sentava no chão, mesmo que era para ter mais mobilidade. E eu senti o mesmo arrepio que eu sentia naquela época quando ia começar. Ou a mesma adrenalina e euforia de ver o que ia acontecer com os meus personagens favoritos. E isso foi só com o estímulo de uma música. E pelo jeito não fui só eu que tive isso. Quando a gente olhava na casa de show, tava todo mundo meio eufórico, pulando, cantando a plenos pulmões. A música mais simples que tocaram naquela noite. E por que isso aconteceu? Isso está relacionado a algumas áreas do nosso cérebro, que quando a gente evoca algumas memórias, principalmente as que tiveram um componente emocional mais importante, elas ficam gravadas de uma maneira mais forte. Só que o componente emocional também é a resposta do corpo. Então isso ativa outras vias neuronais, outros neurônios, que ativam, por exemplo, o batimento cardíaco acelerado, aquela respiração mais difícil, um pouco daquela euforia quando a gente lembra do nosso primeiro amor. E existem muitas técnicas que utilizam dessa resposta do corpo para treinar a gente. Um exemplo é no yoga. Existem algumas permanências corporais, algumas posições que são mais difíceis de fazer. E uma das maneiras de torná-las mais fáceis é, ao invés de ficar fazendo força, sofrendo, sentindo a dor muscular, é mentalizar e colocar um sorriso no rosto, por exemplo. E o pior é que funciona. Então acho que o grande desafio é a gente trazer isso para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para aquela função chata que a gente tem que fazer. É treinar que nosso corpo grave aquela ação como uma memória, mas grave também a emoção positiva junto, porque quando a gente precisar fazer, o nosso corpo vai responder de uma maneira diferente também.